não vou fazer nada, não me estou disposto a nada, não vou colaborar porque eu sou muito imperfeito, eu tenho meus defeitos, eu sou muito vaidoso. E nem o oposto. Então, encontrar esse meio termo entre alguém que está disposto a servir, se coloca à disposição, faz a sua tarefa, se entrega ao seu trabalho, mas sabe que tem muito que aprender, muito que crescer. Eu vou fazer uma coisa agora que é a seguinte, eu vou começar uma outra virtude, só de provocação, fazer essa história da novela, deixar para os próximos capítulos, né? Para que a gente possa se encontrar daqui a pouco mais. Tem que fazer essa propaganda, né, Malena? Porque vai que o povo, não, depois dessa, não queira ir mais, quem sabe a gente pode provocar um pouquinho. E vou começar uma virtude, que aliás eu vou usar um critério muito curioso. Eu sempre trabalho as virtudes em duplas, de tal maneira que uma virtude está muito ligada à outra. Então eu vou escolher uma virtude que está muito ligada à humildade, de tal forma que, quando a gente trabalhar uma outra dupla, eu sempre vou pegar duplas de virtudes que caminham juntos, porque ajuda a gente a entender de uma virtude para outra virtude. Eu vou começar então uma virtude também fácil de trabalhar, porque todos nós já a conquistamos, né? Então para a gente é fácil, todos os exemplos que a gente der aqui não se aplicam a nós, é uma beleza, né? Então é uma virtude. Por exemplo, eu preciso tanto dessa virtude agora, e eu estou contando tanto que vocês tenham essa virtude, que eu vou continuar por mais uns 10 minutinhos. Graças a essa virtude que eu vou colocar aqui, que vocês vão me aguentar por mais uns 10 minutinhos. Não. Tolerância. Então, é por apelo à tolerância de vocês que eu vou aguentar, que eu vou pedir a vocês um pouquinho mais de tempinho. Mais uns 10 minutinhos só, para que a barriga possa roncar um pouquinho mais, né? E aí a gente chega em casa e possa comer bastante. Esquecer, hein? Como você é humilde, você vai me tolerar. Veja, nós vamos ver essa ligação, de que, a verdade, a humildade tem um ponto essencial com a tolerância. Elas têm uma ligação estreita. E nós vamos ver que essa ligação estreita vai se dar porque o não humilde, em geral, não é tolerante. Então, a humildade facilita a tolerância e vice-versa. Uma virtude ajuda a outra virtude a se desenvolver. Por isso que eu disse no começo, não dá para você trabalhar isoladamente. Então, primeiro nós temos que caracterizar o que é esta tolerância, entender bem esta virtude ao longo também de vários textos. Eu vou usar essa coisa de doses homeopáticas, pequenas frases, pequenos textos de provocação. Bom, primeiro algumas caracterizações sobre a tolerância. Ah, eu esqueci de dizer, eu estou tirando essas coisas de vários autores e pensamentos. Eu não tive a preocupação de citá-los, porque a maior parte das vezes eu não tirei literalmente. Eu peguei a ideia e coloquei. Então, isso aí é pensamento de vários filósofos ao longo da história da humanidade. Aquelas frases que eu coloquei sobre a humildade, você vai encontrar em diversas obras. Eu não fiquei aqui preocupado de colocar as referências, porque ia ficar muito maçante, muito cansativo, e também porque eu mudei uma frase ou outra. Então, em algum lugar, eu fiz um pequeno ajuste na frase, logo eu não quis, entanto, atribuir ao autor, porque não seria justo mudar a frase dele um pouquinho e dizer que é dele. Mas aqui, naquelas transparências anteriores, eu tenho o pensamento de Pascal, de Emmanuel, de Kardec em um livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho de André Comte-Sponville, que é um filósofo moderno, que escreveu um livro muito importante chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Então, de vários autores que abordam, de Descartes, de Sócrates, através de Platão. Então, tem pensamentos de vários autores. Aqui, eu me apoiei muito num documento escrito pela ONU, pela Unesco, Carta sobre a Tolerância da Unesco. Essa é uma carta muito importante que foi escrita como um modelo para a formação da própria ONU, quando foi construído logo após a guerra. As pessoas estavam muito inspiradas após a Segunda Grande Guerra e tinham todo aquele ideal de pensar na humanidade, de tolerância e respeito pelo outro. Então, aproveitando aquele contexto altamente propício, que a gente sempre depois de uma catástrofe se une, né, para depois esquecer logo na frente, né? A gente é assim, diante da miséria a gente se une e depois que a gente está na bonança a gente começa a esquecer um dos outros. Então, naquele contexto de pós-Segunda Grande Guerra, foi escrito um documento muito importante, vocês podem achar na internet, uma carta sobre a tolerância, ou princípios sobre a tolerância, que a gente vai encontrar de autoria da ONU. Vários dos pensamentos aqui eu tirei de lá, pelo menos a ideia.
A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. Isso está lá na carta. Veja que caracterização muito bonita e muito profunda. Então, é este respeito, a aceitação e o apreço. Não apenas respeitar, mas aceitar e ter apreço pelo outro, que o outro é diferente. Isso é muito difícil. Em geral, a gente quer padronizar todo mundo, né? Então, esse respeito de que o outro é diferente, de que ele pensa diferente, de que ele é diferente. Esse respeito que nós vamos encontrar muito crescendo nos direitos civis a partir da Segunda Grande Guerra. Na época de Kardec, as mulheres não eram consideradas. Chegou a discutir mesmo no concílio, no final do século XIX, se elas tinham ou não alma. Nem se falam dos negros, porque a escravidão era alguma coisa comum. Né? Quem pensasse diferente na Idade Média ia para a fogueira. Quem fosse, imagina, negros, homossexuais, mulheres, eram todos considerados no nível dos animais. Não tinham sequer alma. Então, então não é um passado tão distante, nós estamos falando dos séculos XVI, XVII, XVIII, quando que a escravidão no Brasil desapareceu. Então, esse respeito e aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. Respeitar o ponto de vista do outro, a ideia do outro, a crença do outro, a opinião do outro, o modo de ser do outro. Por uma razão muito simples, as pessoas respondem pelas suas condutas. Eu respondo pela minha. E muitas vezes essa diversidade é que me faz crescer e aprender, é observando, aprendendo com o outro. Cada cultura, cada modo de ser tem elementos de aprendizagem importante, nem que seja aprendizagem negativa, em que eu possa ver uma experiência de uma cultura que eu considero eticamente incorreta, eu aprendo, inclusive, que é eticamente incorreta pelas consequências que aquela cultura gera para quem as pratica. Então, até lá, eu aprendo isso. Nós vamos ver que a tolerância faz sofrer o que um filósofo chamou de paradoxo da tolerância, daqui a pouco. A tolerância não pode ser absoluta. Há um limite para a tolerância. Já já a gente vai discutir. Então é uma virtude que tem um limite, que você peca por excesso facilmente. E tem que tomar muito cuidado. Se enquanto na humildade o excesso é mais difícil de você visualizar, na tolerância o excesso tem que ser preocupado, tem que ter o cuidado, muita atenção nele. Porque facilmente a gente peca por falta e facilmente a gente peca por excesso. Na humildade, em geral, a gente peca facilmente por falta, dificilmente por excesso. No caso da tolerância, é curioso, a gente peca tanto por falta quanto por excesso rapidamente. Daqui a pouco, ou no próximo capítulo da novela, isto vai ficar mais claro. É fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. Olha o que é fundamental, e nós vamos encontrar isso em todo o livro dos Espíritos, em especial no capítulo da liberdade. Esta liberdade de crença, de consciência, a liberdade de pensamento. A tolerância é harmonia na diferença, olha que coisa fundamental, harmonia na diferença. Por isso Kardec faz questão ao longo da Revista Espírita inteirinho em insistir lá na Sociedade Espírita de Paris, ele proibia questões de dogmas religiosos serem tratados e discutidos. Se alguém levasse para a Sociedade Espírita de Paris uma discussão sobre um dogma religioso, ele dizia, está proibido no nosso estatuto. A sociedade não tem como objetivo tratar disso. Porque as pessoas têm suas crenças religiosas que você vai respeitá-las. Então, por que você vai ofender alguém porque alguém tem uma crença religiosa? É problema dela.
Nós respeitamos tudo aquilo que é respeitável. Então, a liberdade de crença, não podemos abrir mão dela, deixar o sujeito acreditar naquilo que ele quer. Por isso, a doutrina espírita é uma doutrina da persuasão, da brandura. Então, quando Kardec pergunta nessa questão admirável que eu citei, a 853, acho que é 853, espero que eu não tenha errado o número, mas acho que é essa mesmo o número. Ele vai perguntar se a gente tem o direito, né? Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, trazer para o caminho do bem os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Essa é a pergunta. Ou seja, eu tenho que respeitar, para respeitar a liberdade, eu devo deixar o sujeito ou devo tentar trazê-lo para o caminho do bem? Ele fala, certamente que podeis e até deveis. Ou seja, você pode e até deve tentar trazer o indivíduo para o caminho do bem. Mas, diz ele, procedei a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. Né? O que seria pior, esse procedimento por intermédio da força, seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Aí termina com a frase, a convicção não se impõe. Ou seja, é esse processo em que você respeita a liberdade de pensamento, de consciência e de crença das pessoas. Claro que se ela tem uma crença que você considera que está levando para um caminho ruim, você tem o direito de apresentar a sua crença. Mas de apresentar com brandura. Se ela quiser ouvir-se que não, se ela quiser continuar, respeito a decisão dela. A tolerância é harmonia, portanto, nessa diferença. A gente pensa diferente sobre várias coisas. Estamos certamente aqui, se a gente começasse a perguntar sobre um tema qualquer, com certeza nós teremos muitas opiniões diferentes e algumas até divergentes, não só diferentes, mas divergentes. E nem por isso nós deveríamos dissentir. Nós podemos discutir, argumentar, mas dissentir não temos esse direito. Eu tenho que respeitá-los, amá-los, gostar, ter apreço por vocês, mesmo que pensem diferente de mim. Ou divergente de mim, o que é ainda mais sério. Não só diferente, mas contrário. É um direito que assiste a qualquer espírito pensar diferente. Então você vai respeitar isso, considerar que o pensamento é problema dele, e ele responde por ele. Não só é um dever de ordem ética, é igualmente uma necessidade política e jurídica. Essa é uma virtude fundamentalmente política e jurídica. Não é apenas um dever no plano da ética, porque o plano da ética poderia significar o plano do mundo interior, por exemplo. É isso que quer dizer aqui. Não é só do plano do mundo interior, mas é também o plano das relações sociais, da vida em sociedade. Sem tolerância não é possível uma vida social. Nós já vivemos assim nos regimes de intolerância, nos regimes em que era proibido expressar o seu pensamento, dar a sua opinião, discordar. Sabemos onde isso leva. A humanidade viveu isso durante 1000 e tantos anos da Idade Média, em que era proibido pensar diferente. Aliás, era proibido até pensar, quanto mais diferente. Você ia para a fogueira. Depois nós vivemos nas chamadas ditaduras políticas a proibição de emitir uma opinião diferente. Então, longe de nós, a intolerância é perigosíssima para o equilíbrio de uma sociedade. Então, a gente tem que ser tolerante. Mas quando a gente vai para o plano político, a gente concorda com esse discurso todo. Agora, vamos para dentro de casa, para o lar. Nós somos tolerantes com a mulher e com os filhos? Eles podem discordar da gente? Emitir uma opinião diferente? Veja, no plano da conduta social e política, a gente defende a tolerância, mas quando vai para o dia a dia, no trabalho, eu sou tolerante? Principalmente com os meus subordinados. Porque com o meu patrão eu tenho que ser, né? Senão ele me manda embora. Com esse é fácil, a gente tolera tudo. Ele tem a caneta da demissão na mão, que é muito forte. Então é fácil com o patrão, com o chefe que pode nos mandar embora, a gente tolerá-lo. Agora, eu tolero aquele que está abaixo de mim? Aí é que vem a questão. Porque, em geral, a gente é covarde. A gente tolera aquele que nos pode fazer mal, mas agride, é bruto e intolerante com aquele que nos é inferior, que a gente acha que nada pode nos fazer de ruim naquela situação. Então, o quanto a gente dá valor à opinião do outro, à diferença do outro, principalmente daquele que está numa escala social inferior à nossa. Então, isto é tolerância.
respeitá-lo, ouvi-lo, saber que ele é diferente e que ele tem uma opinião diferente da nossa. Então é um dever de ordem ética, é um dever no plano interior da criatura, mas também é um dever nas relações humanas sociais, na ciência, do direito e da política. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz. Nós estamos vivendo hoje numa guerra permanente, praticada por falta de tolerância religiosa. Né? Se você não consegue tolerar a diferença do outro, o outro pensou diferente de você, virou seu inimigo. Mas não é apenas uma guerra no sentido social do termo, a guerra doméstica, a guerra no trabalho, no lar, no trânsito. Intolerância por aqueles que pensam diferente. Ai da pessoa que diz diferente da gente, que emite uma opinião diferente da nossa. Então, esse clima de guerra, que não apenas guerra entre as nações, mas guerras entre nós, é por falta de tolerância. Então, é uma virtude fundamentalmente para a paz interior. Eu preciso perceber que o outro é diferente de mim, respeitar essa diferença, para que eu me tranquilize e a paz aconteça. Em consonância ao respeito dos direitos humanos, praticar a tolerância não significa tolerar a injustiça social, nem renunciar às próprias convicções, nem fazer concessões a respeito. Esta frase é muito dura e eu já caminho agora para o paradoxo da tolerância chamado pelos grandes filósofos. Nós não vamos tolerar as injustiças sociais. Nós temos que combatê-las sem violência, porque aí eu violo outra virtude. Combater e enfrentar uma injustiça não significa fazê-lo de forma a desrespeitar outras virtudes, mas eu tenho que combater. Eu não posso tolerar a injustiça social. Eu tenho que encontrar mecanismos de acabar com ela. A miséria, a fome, o desemprego, eu não posso tolerar isso. Eu tenho que enfrentar isso com todas as minhas garras. Com todos os meios a meu alcance, desde que sejam meios pacíficos, virtuosos, mas tem que enfrentar. E não simplesmente aceitar, não, deixa a injustiça lá, eu respeito a injustiça, ela fica lá no seu cantinho, eu não faço nada. Eu não posso tolerar a injustiça social. Eu tenho que trabalhar para acabar com ela, eu tenho que enfrentá-la. Isso é um problema que a tolerância não pode atuar. Eu tenho que ser intolerante com a justiça, vou acabar com ela. Agora, a forma de fazer isso é que é outra questão. Porque eu não posso violar outras virtudes ao tentar enfrentar a injustiça social. Nem renunciar às próprias convicções. Percebe? Não posso. Né? A convicção é algo que não pode ser imposto. Eu não posso tolerar que alguém venha de fora me obrigar a mudar as minhas convicções. Não posso. Esse desrespeito à liberdade de consciência não pode ser tolerado. Tem que ser enfrentado. De novo, enfrentá-lo não significa matar quem desrespeita. Eu não estou falando aqui da forma de enfrentar, isso seria outra palestra. De que maneira eu enfrento a injustiça social, o desrespeito à liberdade de consciência. O que eu estou dizendo aqui é que eu não posso levar a tolerância ao extremo, a ponto de tolerar a injustiça, a ponto de tolerar a falta de liberdade de consciência, ou nem fazer concessões. Viu? Muito cuidado, porque quando eu faço concessões a essas coisas, é um problemão. Ah, não, mas é injustiça social? Muito cuidado. É um problema que eu não posso tolerar. Ninguém pode impor ao outro suas crenças e suas convicções. Eu não posso ter concessões para isso, porque quando eu começo com concessões é que dá os problemas. Não posso. A liberdade do mundo interior da criatura tem que ser respeitada. E eu não posso aceitar nenhuma forma de imposição de crença. Nenhuma forma. Não posso tolerar a imposição de crença. Não posso tolerar. De novo, não significa que quem está querendo impor eu vou agir com violência. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu não posso aceitar isso. Eu tenho que combater aqueles que impõem a intolerância
aqueles que impõem a liberdade, contra aqueles que trabalham contra a liberdade de consciência. Agora, como combatê-los é outra questão. Mas a tolerância tem que ter limite, porque se eu aceito isso, eu estou aceitando de forma equivocada o que eu não deveria aceitar. Aceitar que seja permitido impor a outro uma crença. Não posso aceitar isso. Por isso que vai dizer o Espírito de Verdade a Kardec, a convicção não se impõe. O indivíduo tem que ter as suas próprias convicções. Aí eu entro, já mais um pouquinho caminhando para esse paradoxo. A prática da tolerância significa que toda pessoa tem a livre escolha de suas convicções e aceita que o outro desfrute da mesma liberdade. Olha, isto é muito importante para entender a tolerância. Significa que eu posso ter as minhas próprias convicções e o outro também. Porque é fácil dizer assim, não, eu tenho as minhas convicções, mas eu quero impor ao outro a minha, né? Então eu sou intolerante. Não é apenas pensar em que eu tenho a liberdade de consciência, mas que a liberdade de consciência é um patrimônio de todos, até dos meus inimigos, daqueles que pensam diferente de mim. Essa que é a dificuldade. Porque a gente, quando começa a criar alguma forma ética, alguns princípios éticos, algumas virtudes, a gente tem um péssimo vício de achar que elas são para os outros, né? A gente sempre acha que é do outro. Não é isso. O tolerante não é aquele que quer ter liberdade de consciência. É que tem, por princípio, a liberdade de consciência para todos. Todos, gente, com toda a força que essa expressão significa. Todo, o bandido, o criminoso, qualquer pessoa deve ter sua liberdade de consciência. Qualquer um. Não significa que eu tenho que concordar com sua conduta. Estou falando do plano interno da liberdade de consciência. Não que ele tenha o direito de matar, de espoliar, de roubar. Não é isso. Por favor, não confundam as minhas palavras. Ele tem a liberdade de crença e de consciência. Ponto. E eu tenho que respeitar essa liberdade. Agora, a sua conduta é regulada por outras coisas. Então, essa virtude regula o mundo interior da liberdade. E diz que eu tenho que enfrentar